Eu os convido a abrirem suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Hoje vamos lidar com todo o final do capítulo, a partir do verso 10, ainda até o 28. Primeira Reis 9, de 10 a 28. E aí, crianças, vocês vão conseguir ajudar os pais, os adultos? Eu falo Reis, os seus pais vão para Filipenses, por alguma razão misteriosa. Quem tiver sem criança perto aí, pede ajuda de uma, mesmo que seja filho de outro, e acha o texto. Vamos lá. Primeira Reis 9, a partir do verso 10, vou ler toda a passagem, e depois, à medida que voltamos aos assuntos aqui propostos, a gente vai relendo alguns trechinhos para melhor explicação. E eu peço agora a sua atenção para a leitura da palavra de Deus. Este não é um livro comum, este é um livro inspirado pelo nosso Deus. E assim ele diz: Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro, de cipreste e ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse: Que cidades são essas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabul até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Razor, e Megido, e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer e a queimara, e matara os cananeus que moravam nela, e com ela adotara a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão Gezer, Bet-Oron, a Baixa, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados, até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550, tinham estes a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor. Assim acabou ele a casa. Fez o rei Salomão também naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Hirão com aquelas naus os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, com os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, ao nos depararmos com esta lista de feitos do rei Salomão, muitas vezes olhamos textos como esses e ficamos um tanto intrigados em que o Senhor deseja para nós, para o nosso entendimento. E hoje, ao considerarmos essa listagem de demais atividades de Salomão, pedimos que o Senhor dirija os nossos corações e entendimento. No nome de Jesus. Amém. Crianças, para vocês está um pouco cedo pensar nisso, mas um dia, se Deus quiser, vocês vão ser adultos e um dia vão chegar à terceira idade, à quarta idade, vão crescendo. E as pessoas vão querer saber como foi a vida de vocês. Agora imaginem todos vocês, crianças e vocês adultos, que você está aí tranquilinho, curtindo a sua velhice, os seus últimos anos, e chega uma notícia inesperada. Vai sair uma biografia sua. O quê? Como assim? Você leva um susto? Quem está interessado em saber da minha vida assim? Tudo bem, meus netos às vezes perguntam umas coisas. Não é só neto, não. Tem uma editora que vai publicar uma biografia sua. O autor já está contratado e pago. Algumas pessoas já estão sendo entrevistadas. E aí você já começa a pensar nos desdobramentos disso, né?
Será que vai rolar algum dinheiro? Poxa vida. Se isso virar filme ou série da Netflix, será que eu vou poder opinar em quem eu quero que viva o meu papel na história? Benício Del Toro? Cillian Murphy? Quem vai ser o ator que vai fazer o meu papel? Mas talvez você fique um pouco preocupado também, não? O quanto eles sabem. O que eles sabem? Será que aquele evento nebuloso lá da empresa, que se passou nos longínquos anos 80, será que vão entrar naquilo? Pois olha, se vão entrar naquilo, eu quero poder dar a minha opinião, tá? Eu quero dizer o meu lado da história. Tomara que nem entre naquilo, seja o que for o aquilo. E você começa a pesquisar, você com suas influências e contatos, você descobre que o autor já marcou entrevistas com várias pessoas da sua vida para colher as impressões e ideias delas a seu respeito e esclarecer algumas coisas. Você fica sabendo que um amigo seu de infância, que você não vê há muitas décadas, vai ser um dos entrevistados. E você fica pensando, o que a gente aprontou junto mesmo? Por que escolheram ele? E o autor misteriosamente dá uma entrevista e fala que um antigo amor seu vai ser entrevistado. E aí seu coração gela, né? Não contaram quem é. Um professor que você teve aos 15 anos. E você está meio nervoso tentando lembrar se você se saiu bem ou não na disciplina dele. Você descobre que vão conversar com um dos seus primos e você se anima primeiro, porque, primo, eu sempre me dei bem com os primos. Mas aí você percebe que é justamente aquele primo de quem você se afastou por uma disputa amorosa. E ele vai se vingar porque você que ficou com a gatinha. Pior que isso, vão entrevistar um dos seus pastores da juventude, que te acompanhou na sua jornada cristã e agora você ficou bem preocupado. Um colega de trabalho descrente. E você também curioso para saber o que ele pensa de você. E o autor ainda diz para você, mas tem uma pessoa surpresa que eu vou entrevistar e você não vai saber quem é, só quando sair o livro. E agora? Ficou preocupado ou feliz? Tudo isso o autor te diz, mas o autor fala, você eu não preciso entrevistar não, tá? Como não? Não, eu com registros oficiais, postagens de redes sociais, registros eletrônicos, e as entrevistas eu vou montar um quadro a seu respeito. E agora, o que você faz? Com quanta expectativa você espera essa publicação? Você tenta algum recurso jurídico para tentar impedir isso de vir à tona? Você corre em fazer a sua própria versão? Vai escrever a sua autobiografia para sair antes dessa biografia, para tentar apagar alguns incêndios que porventura possam surgir? O ponto é simples, irmãos. Quem gostaria de ter a sua vida toda exposta às gerações futuras? O bom, o mau e o feio. Claro que a partir das redes sociais, nós mesmos muitas vezes fazemos isso, né? Mas a gente usa filtros. Mas quem de nós gostaria de tentar ter a vida resumida em alguns poucos parágrafos? Sem dar a nuance, sem dar o detalhe, sem trazer quem nós somos e pensamos? Obviamente, por nós sermos pecadores, as nossas histórias de vida, nossos feitos e nossos projetos não são perfeitos. Temos muitos acertos. Mas tem coisas em que erramos, apesar de tentarmos acertar. E tem coisas em que a gente nem tentou acertar. Todos nós, individualmente e coletivamente enquanto igreja, temos uma trajetória permeada de más escolhas de pecado, de motivos mistos, de coisas que deram certo e a gente nem sabe direito como que deram certo, e outras que deram bem errado. Como dar conta de toda a sua vida em alguns poucos capítulos ou parágrafos? Hoje o nosso texto vai trazer um pequeno resumo do que foi a vida do grande rei Salomão após esse momento importante, no qual nós nos detemos bastante, da construção e inauguração do templo do Senhor. E nós veremos que na vida dele foi assim, algo assim, dubiedade. Coisas meio estranhas e preocupantes e em meio a outras muito boas. E ao olharmos para este rei e para o reino que ele construiu, iremos considerar como nós mesmos avançamos e como o reino de fato avança. Em nós, através de nós e apesar de nós. Hoje veremos que o reino avança pela graça poderosa de Deus em Cristo, ainda que esse avanço traga consigo suas manchas. O reino avança pela graça poderosa de Deus em Cristo, ainda que traga consigo suas manchas. Nós vamos ver isso em duas partes. A primeira delas nós vamos focar no positivo. Na segunda a gente vai ver melhor as sombras que estão aqui na história. Mas primeiramente vamos ver como o reino de Deus avança em glória, sim, e sabedoria. Olha de novo o verso 10.
Ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Estamos aqui no momento após a grande inauguração do templo, e nesse período da inauguração do templo, nós usamos vários sermões para tratar de tudo que foi dito, das orações, os discursos, o pacto do Senhor, essa ocasião singular, a culminação da obra de Salomão, a construção do templo, a casa do Senhor, e também o seu próprio palácio. Falamos de muitas coisas, falamos dos sacrifícios, falamos das festas. No último sermão, o pastor Marcel nos trouxe uma escolha que no pacto o Senhor colocou diante de Salomão, e junto com Salomão do povo, que é análoga à escolha que todos nós temos todos os dias: seguir ao Senhor ou deixá-lo, amar a verdade ou a mentira, uma escolha de morte ou vida. E o restante do capítulo se dedica a compilar algumas ações do reinado de Salomão ao longo dos anos seguintes, poucas sentenças falando disso ou daquilo, e para começar nós precisamos ver como muita coisa boa vem sendo feita. Salomão certa vez pediu ao Senhor por sabedoria para discernir entre o bem e o mal e cuidar bem do povo, lembra disso? E Deus prometeu dar isso para ele, assim como prometeu dar glórias e riquezas, e tudo isso aparece aqui, tudo isso se mostra aqui. E quero que você veja algumas maneiras pelas quais o rei e o reino estão avançando bem. O texto, nesse mosaico de ações, fala de política e comércio exterior, fala de questões de infraestrutura e defesa, adoração, avanços marítimos, essas diversas situações que mostram que o reino está avançando, que o projeto de Deus para Israel vem funcionando bem. Eu vou pensar aqui esses eventos, não na mesma ordem que o texto nos traz, mas organizando dessa forma. E primeira coisa que eu quero que você note é como o reino está se equipando e se expandindo para poder florescer melhor. Pula aí para o verso 15. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: edificar a casa do Senhor, a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Razor, Megido e Gezer, porque Faraó, rei do Egito, subira e tomara Gezer, a queimar e matar os cananeus que moravam nela, e com ela adotaram a sua filha, mulher de Salomão. E assim edificou Salomão Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Baalat, Tadmor, no deserto daquela terra. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros, as cidades para os cavaleiros, o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Você viu que tem um negócio de trabalho forçado aí, né? Guarda isso para já já. Foque no que está sendo dito acerca da expansão e construção do reino. Salomão era um homem empreendedor. Algumas pessoas fazem uma obra na vida e não querem fazer nunca mais, né? Alguns de vocês já fizeram obra e sabem assim, nunca mais quero mexer com isso. Salomão passou um tempão fazendo o templo, um tempão fazendo o palácio dele, e ele gostava. Um homem empreendedor. Tem pessoas assim, não aquietam nunca. É uma obra atrás da outra. Alguns líderes de governo na história são conhecidos pelas obras que deixaram, e Salomão é um deles, e ele está equipando o reino. Veja que o texto indica que ele construiu várias cidades, várias delas cidades fortaleza. Além disso, armazéns, cidades para guardar os grãos das colheitas, cidades para os carros, para os cavalarianos, para montar o seu exército em alguns lugares-chave. O texto fala desses lugares estratégicos. Quando a gente lê, é só uma lista de lugares que a gente não sabe onde é, né? Mas se você depois pegar um desses mapas que várias bíblias de vocês têm e procurar essas cidades ali, você vai ver que tem um plano, tem uma distribuição. Cidades localizadas em posições-chave para as rotas comerciais do Antigo Oriente para o Egito, norte da África, e também para o norte do Mediterrâneo, Grécia e outras regiões rumo à Europa. E esses entrepostos precisavam estar protegidos militarmente. E também serem lugares onde poderia haver lucro das caravanas que passavam, talvez pagando tributos, talvez gastando com hospedagem, com alimentação, essas coisas de cidades da estrada. Aliás, muitas cidades no Brasil surgiram assim, não? Cidades que ficavam ali, no tempo de um dia de distância de mula, ou um dia de distância de carroça, ou seja, como for que as pessoas viajavam, Bandeirantes e outros. E ali surgiu uma cidadezinha, onde o pessoal dormia, se alimentava, se divertia, ia crescendo e assim avançava. E Salomão foi equipando o reino dessa maneira. Razor e Megido, em particular, são localizações estratégicas na rota Mesopotâmia-Egito, que era a rota mais importante do comércio mundial naquela época. Como o Dale Ralph Davis explica, Razor era a grande área entre os lagos da Galileia e Hule, que guardava a entrada norte do país.
Megido, por sua vez, controlava a passagem sudoeste da planície de Esdraelon. E Gezer seria para o outro lado, em direção aos filisteus e os portos do mar. Digamos que a gente fosse fazer o mesmo no DF. Onde que você botaria fortalezas? Claro que eu fiz isso, pegar o mapa e ficar brincando de botar fortaleza no mapa do DF. E uma delas seria, para começar, ali perto do Catetinho, um bom lugar para ter uma fortaleza, prevenindo ataques e coletando impostos de todo mundo que viesse de Valparaíso, Lusiânia, Minas, São Paulo e Rio, protegidos nesse lado. Outra fortaleza ali no Lago do Descoberto, passando um pouco a Ceilândia, protegendo o acesso que vem de Goiás. Sei lá o que vai vir de Goiás para cá, né? A gente tem que estar atento. Talvez uma próxima a Planaltina, mais ao norte, para nos proteger e coletar impostos do que vem do norte e nordeste, e assim o DF estaria protegido e bem cuidado. O fato é isso, Salomão está cuidando de Israel. Salomão está equipando essa nação que tantas e tantas vezes foi vítima de ataques de poderosos inimigos. Essa nação que ficava no caminho das rotas comerciais e, naturalmente, caravanas e talvez exércitos passariam por ali. E era importante que aquilo estivesse protegido. Outro dia, num sermão, nós falamos sobre a ideia da treliça e a videira. Lembra disso? A treliça é aquela estrutura construída para que a videira possa se apoiar, crescer forte, florescer, dar o seu fruto. E essa estrutura física de Israel é isso. Ela não é o objetivo em si, mas ela é necessária para que o povo do Senhor cresça, viva em paz, em segurança, tenha seus alimentos, possa levar adiante os mandamentos do Senhor. O reino de Deus não é a estrutura física, mas as pessoas precisam de estrutura física para fazer as coisas que pessoas precisam fazer. Isso aqui são sinais claros de que o reino está avançando, sim. Nunca antes Israel esteve tão bem organizada. No período de Davi não tinha tudo isso. No período dos juízes, então, muito menos. Mas agora Israel está se tornando aquilo pelo qual vai se tornar famosa no mundo todo. E tudo isso com a liderança de quem? Do grande rei Salomão. Hoje em dia nós podemos, analogamente, falar que o reino também precisa de estrutura para crescer. Igrejas são construídas, nós precisamos ter lugares que caiba bastante gente. Igrejas como a nossa, que não são igrejas grandes, não tem nenhuma casa que caiba todo mundo, tem? A gente precisa de um lugar onde a gente possa se reunir, seja um lugar alugado, um lugar próprio. Igrejas adquirem terrenos, agências missionárias são estruturadas, escolas provêm um outro tipo de suporte, universidades confessionais ajudam de um outro jeito, seminários para a formação dos ministros. Tudo isso vai sendo erguido pelo povo de Deus e serve de apoio para quê? Para que o povo de Deus possa viver em segurança, cumprir a missão, seguir em paz, levando o evangelho a todos os povos. É para a videira florescer. O reino de Deus está avançando, isso é um bom sinal. Outro bom sinal é que o reino de Deus está adorando. Está aí no verso 25, olha comigo. Oferecia Salomão 3 vezes por ano holocaustos e sacrifícios pacíficos ao Senhor, sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor, e assim acabou ele a casa. Um outro ótimo sinal de vitalidade desse reino. O rei está sendo belo exemplo de devoção ao Senhor e fazendo aquilo que é prescrito pela lei do Senhor. Ele é líder e ele é exemplo. Ele lidera a nação no culto público e ele participa fielmente. 3 vezes por ano, presume-se Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Seriam as 3 grandes ocasiões do culto do povo do Senhor. Tudo conforme a lei. Sacrifícios, adoração, altar de incenso, tudo como o Senhor mandara fazer. Aliás, irmãos, esse é um ótimo sinal de vitalidade, de saúde do reino de Deus. Muito mais do que as estruturas. As estruturas servem para nos permitir fazer isso. Adorar bem, amar ao Senhor, servi-lo bem. De que adianta termos igrejas plantadas em todos os estados, em todos os países, se elas não adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, conforme o Senhor nos orientou? Saúde espiritual, verdadeira adoração, é a principal marca do bem-estar da igreja, do bem-estar do reino. Há partes do mundo em que o povo de Deus não tem nada, praticamente nada de estrutura material, mas adora com amor e ama o seu Senhor.
E há partes deste mundo cheias de lindos edifícios, mas não é o Senhor que é adorado ali. Adorações antropocêntricas, adorações dos deuses deste século, e não do nosso Deus. O reino está avançando em boa adoração. Tem mais um sinal muito positivo aqui, que é o fato de que o reino está florescendo internacionalmente em sua expansão. Está indo além dos domínios daquele país, daquela terra dada por Deus. E a gente vê isso nos versos 26 a 28. Acompanha comigo. Fez o rei Salomão também naus, ou navios, em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou um Irão com aquelas naus, seus servos marinheiros, conhecedores do mar, como os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Veja, diferente do que fora antes, Israel está se expandindo para onde nunca fora antes. Os de Israel não eram uma nação marítima. Algumas nações são famosas por serem nações que se lançam ao mar. Nossos pais portugueses e tantos outros navegadores em algumas regiões do mundo eram desses de pega um barco e vamos embora. Vamos ver o que tem lá. Israel não era assim. Mas agora Israel está se animando a fazer esse tipo de coisa. Agora Salomão lidera e navios são construídos na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. De lá estão saindo navegações, estão indo grupos para lá e para cá. Isso vai fazer comércio marítimo e há uma parceria. Lembra, a gente falou sobre uma parceria com o rei pagão, o rei de Tiro, Irão. Essa parceria comercial aconteceu na construção do templo e acontece aqui também. Salomão faz navios e os envia em missões e comércio. Isso trazia riqueza, prosperidade para o reino. Irão era parceiro e certamente ganhava também um corte desses lucros todos. Interessante que o texto nos diz e nos lembra que Israel não era muito uma nação marinheira, mas os marujos de Tiro, meus amigos, esses sabiam chegar longe. Esses eram melhores que os de Israel, então a gente bota os marinheiros de Tiro no navio para saber para onde a gente está indo. Por certo, eram ótimos em usar as estrelas, em navegar, em entender para onde estavam indo. E o texto nos dá o exemplo de algo sensacional. Eles chegaram até Ofir e trouxeram de lá 420 talentos de ouro. A gente está falando aqui de toneladas de ouro, tá? Lá em Ofir, sabe onde é? Ninguém sabe. Esse é um desses mistérios das Escrituras que é sensacional. Ninguém sabe, mas nós sabemos que Salomão e Irão tiveram expedições bem-sucedidas para lá. E eu estava, claro, pesquisando sobre as possibilidades de onde é o tal de Ofir. Sugestões sensacionais. Alguns falam na região da Somália, na África. Outros já apontam para o outro lado, para a Índia. Alguns argumentam em favor do Sri Lanka. E alguns argumentam até mesmo em favor das Filipinas. Longe, muito longe. Um assunto fascinante, mas não é sobre esse assunto fascinante hoje. Mas isso dá história, viu? O texto nos fala de um reino que está florescendo nas coisas que um reino deve fazer. Um reino que está florescendo, sim. Assim como o reino hoje, a igreja composta de gentios e judeus, nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Estamos, por exemplo, com missionários em toda parte do mundo, você sabia disso? Não nós, Igreja Presbiteriana Semear, mas nós, Igreja do Senhor Jesus, nós temos missionário em qualquer canto. E gente de toda parte está enviando gente para toda parte, é um negócio sensacional. Tá, talvez haja ainda alguns países, algumas regiões em que ainda não foram alcançadas, mas olha, a gente está de olho. Estamos planejando um jeito de chegar lá. Estamos fazendo discípulos, estamos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui na nossa igreja, nós batizamos 2 crianças por semana. É um negócio espetacular. Semana que vem tem de novo. E vocês estão trabalhando pesado para não faltar neném para ser batizado, né? Eu tenho percebido, é impressionante isso. Todas as semanas, irmãos, pelo mundo afora, tem muita gente sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é glorioso. Todas as semanas as famílias estão sendo formadas, filhos estão sendo gerados e criados. O tempo todo a gente está produzindo material teológico, livros sendo escritos, explicando doutrina, protegendo a doutrina, refutando o erro, ensinando o povo de Deus. A adoração verdadeira acontece em todo canto. Jesus falou, não falou em Atos, que o evangelho se expandiria ali pertinho em Jerusalém, iria longe até os confins da terra, e aconteceu. Não tem um fuso horário do nosso planeta que não cultue,
que não tenha alguém se dobrando em alegria perante o Senhor. Todo domingo, começando lá pelas ilhas do Pacífico Sul, os primeiros a se levantarem, atravessando o globo todinho e terminando quase lá de novo, na região do Havaí. Uma multidão adora e cresce na fé e partilha da comida santa e aprende da palavra do Senhor. Nós estamos treinando gente capacitada, seja o treinamento que nós fazemos aqui, o treinamento do ensino da palavra de Deus. Mas além disso, treinamento em seminários, em faculdades, em cursos, via livros, vídeos, coisas que a gente vê nas redes sociais, formando e trabalhando e fazendo discípulos, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que Jesus nos ordenou. E vocês estão para todo lado, e agindo em tudo que é área da vida, nas forças policiais, na medicina, na construção civil, professores, servidores públicos, médicos, advogados, na literatura e nas outras artes. O reino está avançando. O reino está avançando de uma maneira ainda mais impressionante e gloriosa do que na época de Salomão. Tem crente em todo lugar, deve ter até em Ofir, seja lá onde for isso. E eu espero que isso coloque louvor na sua boca, irmão. Tantas vezes nós somos fechados em nosso mundinho de igreja local, ou na denominação a que pertencemos, ou no máximo pensamos em igreja brasileira, algo assim meio vago, mas bem limitado. E isso é uma das coisas que costuma trazer desânimo para o coração do crente. Porque às vezes a gente olha só nossa igreja local, só nossa denominação e fala assim, as coisas não estão indo bem, as coisas estão indo mal, olha esse problema, olha aquele problema, olha isso, olha aquilo. Se você tiver uma mentalidade de reino de Deus e olhar amplamente aonde os nossos navios estão chegando, você vai se empolgar mais. E sim, pode ser que as coisas não estejam muito bem aqui ou ali, mas olha esse reino. Olha só para isso. Olha para essa palavra que está moldando corações e transformando vidas. Veja o Espírito Santo todos os dias fazendo novos nascimentos, recuperando vidas, salvando histórias, refreando o mal e o pecado. Você pode adorar a Deus comigo por isso? Salomão ia bem e o reino vai bem. E esse é o nosso primeiro ponto. Mas o texto também fala de algumas coisas um pouco dúbias. E a gente precisa tratar disso. Porque o povo de Deus muitas vezes age de forma dúbia ou abertamente ruim. Voltamos a outros eventos e vamos ver algumas coisas que a gente pulou. Veja que do mesmo jeito em que coisas boas estão acontecendo, nós também podemos fazer uma leitura bem mais negativa disso tudo, não? Aliás, os comentaristas se dividem entre aqueles que veem isso e dizem, reis fazem o que reis precisam fazer. Outros que ficam justificando, outros que não veem nenhum problema aqui. Dale Davis aponta que algumas dessas coisas parecem seculares demais para nós, mas que a vida exige essas coisas também. Nós, em nossos empregos e vida cotidiana, estamos lidando com diversas coisas que são reparos, comércio, proteção, e não se parecem explicitamente com o reino avançando, mas são formas em que fielmente servimos a Deus no que está às nossas mãos fazer. Mas sim, nós devemos olhar, e vários estudiosos veem aqui, sinais de que o reino tem sombras. Ao mesmo tempo que vai bem, não vai tão bem assim. E os sinais de algo mal está sempre aí. Olha versos 11 a 14, mais uma vez. Ora, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste de ouro, segundo todo o seu desejo, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Saiu Hirão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não lhe agradaram. Pelo que disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E lhe chamaram terra de Cabu até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. O que está acontecendo? Que parte da história é essa? Lembre-se, Salomão e Hirão, rei de Tiro, reino localizado ao norte de Israel, tiveram acordos comerciais para a construção do templo. Lá do Tiro era enviado ouro e outros metais preciosos, era enviada madeira, e Salomão tinha o seu pagamento. Ele precisava disso para construir o templo do Senhor e os palácios reais. E tudo indica que Salomão, pelo jeito, não teve exatamente como pagar toda essa madeira e todo esse ouro. Ele tinha que pagar com alimentos, era uma das formas que ele fazia isso. E aí ele fala o seguinte, Hirão, vou te dar umas cidades, aí perto do seu território, lá na Galileia. Vai pagar com cidade? É, vou pagar com cidades. E Hirão foi lá ver e viu assim, ô meu irmão, essas cidades aqui não estão muito boas não. Sabe quando alguém tem uma dívida contigo e resolve pagar com uma televisão usada? Ou aquele maré que está dando problema?
e fala assim, esse carro está ótimo, essa fumaça que está saindo do motor é normal. Sai mesmo, sai de todos, ou alguma coisa assim. E Irão fica, meu irmão, as cidades são boas, não. Mas ele engole. Talvez por perceber que melhor receber isso do que nada, talvez. Talvez por causa das outras parcerias, você fica assim, também um prejuízo nisso, mas tem lá a navegação, o Ofir. Né? Vamos deixar passar essa. Mas é estranho. Fica um gosto de que Salomão deu uma engabeladazinha em alguém, e alguém que, se você se lembrar da história, tinha sido super solícito quando Salomão pediu ajuda. Alguém que, inclusive, ofereceu termos de um acordo super generosos, disposto a ajudar o reino de Deus. Esquisito isso. Por vezes, o povo do Senhor não é muito bom em cumprir suas promessas, honrar seus compromissos. Para nossa vergonha. Diferente, claro, de Cristo, nosso rei, maior que Salomão, que jurava a dano próprio, que cumpriu cada estipulação do pacto feito não com o rei Irão, mas com o Pai e o Espírito antes do mundo ser mundo. E tem mais. Essa construção da cidade tem algumas coisas meio preocupantes. Veja, no verso 16 tem um detalhe um tanto estranho. Olha lá. Faraó, rei do Egito, subira e tomara a Geséria, queimara e matar os cananeus que moravam nela, e com ela adotara a sua filha, mulher de Salomão. Ui! Veja, tinha uma cidade chamada Geséria, ela era dos cananeus. O rei do Egito, o faraó, foi lá, tocou fogo na cidade, matou os habitantes e deu como dote da princesa no casamento com Salomão. Ela casou com ele e levou junto uma cidade devastada pelo pai dela. O quê? O reino, por vezes, avança de formas estranhas, irmãos, e das quais nós não nos orgulhamos. Vai futucar a história aí da igreja no DF, no Brasil, e você vai ver coisas estranhas. Terrenos cedidos para a igreja de formas escusas, documentações misteriosamente faltando ou aparecendo. Isso não é bom. E o povo de Deus é cheio de calotes e espertezazinhas e malandragenzinhas para conseguir o que quer e ainda faz reunião de oração agradecendo ao Senhor. Isso não devia ser assim. A questão dos trabalhos forçados também nos é incômoda. Olha aí o que ele diz no verso 15. A razão por que o Salomão impôs o trabalho forçado é essa, edificar a casa do Senhor, sua própria casa, e Milo. Mais para frente ele fala, no verso 20, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram dos filhos de Israel e seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados, até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus oficiais, seus príncipes, seus capitães, chefes dos seus carros, dos seus cavalarianos. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham estes a sua cargo o povo que trabalhava na obra. Veja, o texto nos explica que essas obras de avanço do reino foram em grande parte feitas sobre o lombo dos povos que viviam por ali, os filhos deles, os descendentes da época da conquista. O texto fala, ele não botou ninguém de Israel para fazer esses trabalhos forçados. Os de Israel faziam outras coisas, eram militares, eram soldados, o que pelo menos isso, né? Muitas vezes os reis escravizam o próprio povo. Mas ao mesmo tempo isso é estranho. Os ferezeus, os heveus e outros eus foram colocados para trabalhos forçados. E de certa forma a gente tem que cuidar para não deixar que a nossa sensibilidade moderna seja o guia de como a gente lê a história. Esse tipo de coisa era comum nessa época. No mundo antigo, povos vencidos em guerra eram colocados para trabalhar para os povos que venciam. E é o que parece estar acontecendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, Israel era o povo que havia sido oprimido pelo Egito. Esse foi o povo que sabia muito bem o que é sofrer escravidão e trabalhos forçados, não? Que clamavam ao Senhor pelo fim daquela injustiça, não? Que conheciam o ferrão da escravidão e das maldades de gente poderosa. E esse era um povo que era chamado pelo Senhor para ser luz para as nações. Um povo que viveria de uma forma diferente. Então é estranho, é no mínimo dúbio que o reino de Israel esteja avançando assim. Tem outra coisa aí que incomoda, e nós já mencionamos isso tempos atrás, voltaremos a isso em breve, que é a questão da esposa egípcia de Salomão.
Por favor, entenda claramente, não há nenhum problema ela ser de outra etnia. Tá? Não há problema nisso. Mas parece haver um problema, que é o fato de que ela não ama o Senhor, mas serve a falsos deuses. A sua esposa é estrangeira, onde está o seu coração, e o seu coração está em risco por causa dela. Ele construiu um Milo para ela. Sabe o que é Milo? Ninguém sabe também. Mas tudo indica que é uma casa especial, alguns sugerem um belo terraço, uma casa lindíssima para ela. E se você conhece um pouco da história de Salomão, você sabe que o coração dele acabou indo para um lugar ruim, não sabe? E você sabe que foi por causa das suas mulheres estrangeiras, não sabe? Então o reino tem boas coisas acontecendo, mas também tem coisas dúbias e outras que definitivamente não deveriam estar acontecendo. E a pergunta é, o que a gente faz com esse bolo de situações? Para começar, nós observamos o perigo. Não é porque as coisas estão andando bem que elas estão andando bem. Isso é um princípio para a gente lembrar. Não é porque as coisas estão andando bem que elas estão andando bem. Philip Ryken explica, quanto mais possuímos daquilo que este mundo oferece, mais fácil é acreditarmos que estamos no caminho certo, mesmo quando estamos caminhando para a idolatria. E talvez seja o que está acontecendo aqui. E quem mede o reino e a igreja por sucesso material, por números, por likes, pode olhar para Salomão e Israel e falar, está tudo muito bem. Ah, mas pastor, mas tem os cultos, eles estão adorando conforme a prescrição. Verdade, mas também sabemos, e você sabe disso, que comumente pessoas estão cultuando, estão frequentando a igreja, não falta uma celebração da igreja, mas é boca para fora. E podemos, mais comum, estar ao mesmo tempo sim amando a Deus, amamos a Deus e cultuamos, mas mesmo assim os caminhos não estão 100%. Talvez essa piedade de Salomão não seja puríssima, nunca é. Talvez fosse bem de aparência, não sabemos. Talvez seja aquela de político em ano de eleição, que quer ganhar voto dos evangélicos. Em algum momento a gente vê o rumo verdadeiro. Nós sabemos que pessoas podem estar externamente cumprindo os ritos, mas o coração estar longe. E em algum momento Salomão começou a andar para longe, a gente sabe disso. O livro de Eclesiastes, a autobiografia que ele escreveu para contar como foi tudo, na autobiografia ele conta que o coração dele andou para longe. Seu coração se enamorou das riquezas, dos grandes projetos, das mulheres e foi em direção ao mal. Perceba, coisas que poderiam ter o seu lugar, mas que foram distorcidas quando ele foi para longe do Senhor. Ryken, mais uma vez, nosso amor por bem terreno pode nos encher de ganância. Nosso desejo pelo prazer sexual pode nos levar a relacionamentos imprudentes. Nosso desejo de preeminência pessoal pode nos levar a ignorar as necessidades dos outros. E o problema é que isso pode acontecer ao mesmo tempo em que boas coisas estão acontecendo. Elas não acontecem separadinhas, essas coisas andam meio juntas, porque a vida é assim. É assim na nossa vida enquanto indivíduos e é assim conjuntamente enquanto reino. No ponto anterior falamos de como o reino vai avançando bem, mas nós precisamos ter um olhar honesto também quanto ao avanço do reino, e não só de Israel antigo, mas da igreja também. Quantas denominações de fato andam bem hoje? Em muitas, a fé saudável foi substituída por sensacionalismo, por materialismo, por cultos focados no ser humano e não em Deus. Em muitas denominações, a boa e sã doutrina foi abandonada e trocada por falsidade. Em muitos lugares de adoração, o culto está cheio de elementos estranhos ao que a Escritura ensina. Denominações que têm boa teologia, bom culto, muitas vezes estão dominadas por politicagem, lideradas por homens que amam mais ao poder do que a Cristo. Isso é o presente, o passado não foi diferente. A igreja do Senhor errou e errou muito no seu avanço, mas muito mesmo. Em opressão feita a povos, muitas vezes o avanço da palavra de Deus ia misturado com o domínio e opressão dos povos conquistados. Ao mesmo tempo em que se evangelizava e levava a verdade de Cristo, se dominava, massacrava e destruía e roubava. Muitas e muitas vezes a opressão a mulheres avançou como se fosse algo bom que a palavra de Deus prescreve.
Muitas e muitas vezes apoiamos coisas como a escravidão, por exemplo, nos meus tempos de seminário nos Estados Unidos, na região sul do país. Era chocante ver vários professores que relativizavam o mal que fora a escravidão no sul daquele país e o faziam por política, tá? Ou os que promoviam autores do passado que ensinavam coisas horríveis, mas que eram ortodoxas naquele um ponto que eles consideravam muito importante. Isso é muito comum hoje, inclusive. Você promove gente que tem uma péssima teologia, mas que tem um ou dois pontos que para você são essenciais, então você fecha os olhos para o resto e eleva aquela pessoa. Vai além, julgamentos malucos acusando pessoas do mal, julgamentos de Araque. A história da igreja é cheia de ocasiões em que nós acusamos inimigos de heresia e os matamos, mas nem eram hereges coisa nenhuma, e nem era esse o caminho com herege. Era só um jeito da gente se livrar politicamente mesmo. Uso do poder da espada para se livrar dos nossos inimigos, ações malignas disfarçadas de piedade, política disfarçada de fé. A história da igreja é cheia dessas coisas, tá? E por vezes a gente acha que o que a gente precisa é censurar a biografia, impedir que seja publicada, fingir que não aconteceram essas coisas, ou correr publicar a nossa versão autorizada para defender aquilo que é indefensável, justificar o que é injustificável. Mas não é assim. Claro, nós lutamos pela verdade, nós não queremos ser acusados falsamente e podemos nos defender. Mas o ponto é que muitas vezes é a verdade que nos condena. Muitas vezes é contra nós que a história está e o nosso comportamento. O que a gente faz então? Você percebe que a Bíblia não esconde os erros dos seus homens e mulheres? Você pega para ler, por exemplo, Hebreus 11, você vai lendo aquele monte de gente que creu, Sansão, Abraão, esse, aquele, e você vai lendo e você conhece a história desse povo, e você fica assim, mas é assim mesmo. Assumir isso, irmãos, trará muito mais credibilidade ao mundo, quando nós admitimos os nossos erros, do que quando ficamos tentando lançar nossas biografias autorizadas, mascarando o que de fato fizemos. E você precisa saber disso para o seu próprio coração. Saber que o reino de Deus avança, mas muitas vezes avança assim, com manchas e meio tropeçando. Isso vai ser importante para você que espera uma igreja perfeita, seja a sua igreja local, seja a sua denominação. Você vai se decepcionar. Se você não viu isso ainda, é porque você não está olhando de perto o suficiente, porque você vê pouco. Mas você vai se decepcionar. Você vai perceber que nós avançamos sim, mas avançamos com manchas e avançamos tropeçando muitas vezes. E aí, quando você se der conta disso, você vai querer abandonar a fé cristã. Aquele monte de gente falsa, hipócrita. Não somos hipócritas, somos pecadores mesmo. E vai servir para você que talvez tenha se afastado da igreja já. Talvez não pelos erros dos outros, mas pelos seus, porque você olha e fala, como que eu posso seguir com o povo de Cristo, tendo feito isso ou aquilo, ou A, e B, ou C? Como que eu, com certas manchas na minha história, posso andar com esse povo santo? Do mesmo jeito que nós andamos. No sangue de Cristo. Salomão se aproveita de Irão, Salomão bota o povo para trabalhos forçados, Salomão se casa com mulheres pagãs. Peraí, ele não é o grande Salomão? Sim, ele é o grande Salomão. Assim como o seu pai, Davi, foi um homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter errado muito. E é como se a palavra de Deus esfregasse isso na nossa cara, né? O homem segundo o meu coração. E você fica assim, Mas se a nossa biografia sair um dia também, teremos vários capítulos que a gente não vai querer nem ler, né? Você vai pedir para alguém ler e falar, só disse tal coisa, está no livro. E assim precisamos entender, queridos, que no final das contas é assim que andamos, porque nós não somos um povo sem sombras, a Bíblia insiste nisso. A Bíblia insiste que nós somos uma noiva que está sendo preparada para o casamento, não uma noiva pura. Estamos sendo lavados, estamos sendo limpos, estamos sendo preparados pelo Espírito e Palavra, estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Estamos sendo despidos do velho homem, revestidos de Cristo. Também não podemos deixar que esse pecado remanescente, que o fato de que não avançaremos perfeitamente nos trave, porque Deus não espera a perfeição de nós, Ele espera fidelidade. Ele espera que, assim como Davi, quando tropeçarmos,
nos arrependamos em Cristo e pelo sangue dele voltemos a andar com ele. Nós avançamos tropeçando. Apenas Cristo é um rei sem sombras. Salomão não era, nós não somos. E o que nós devemos mostrar para esse mundo não é perfeição, é arrependimento, é perdão pelo sangue de Cristo, é mudança de vida, crescimento. Nossa biografia vai ter manchas. As nossas individuais, as nossas enquanto famílias, as nossas enquanto igrejas, denominações. Sabe quem que não tem manchas na sua história? Só um. Só o nosso Jesus. Um maior do que Salomão. Nunca faltou com sua palavra. Nunca se aproveitou da fraqueza dos outros. Nunca se entregou a qualquer proposta de sair do caminho. Nem quando o próprio Satanás lhe ofereceu. Não tem nenhum episódio em sua vida que seja dúbio, envolto em sombras. Quem o conhecia o amava por ele ser a luz do mundo. Ou o odiava, exatamente por isso. Ele não tem sombras, ele lança luz sobre as sombras. Alguém maior do que Salomão. Sua luz mostrava a nossa sujeira e ainda mostra. Mas o seu sangue limpa a nossa sujeira. E louvado seja o nome dele. Louvado seja, Senhor, por Jesus Cristo, o justo, a luz do mundo, o sangue do nosso perdão. Nós agradecemos pelo avanço do reino e nós nos envergonhamos em saber que avança apesar de nós. Dá-nos, Senhor, coragem para olharmos de frente tudo isso e a te amarmos e seguirmos. Em nome de Cristo, amém.